naturalmente, fazer aqui uma menção especial ao Ricardo Dias, que é pela cultura, que foi o grande entusiástico desta, e o grande, aquilo que me convenceu que era importante fazermos este festival literário, e, portanto, vai ele moderar esta primeira conversa, e quero, portanto, dizer-vos que nós estamos aqui a fazer uma grande aposta para o futuro, queremos continuar a fazer este festival literário, queremos, sobretudo, transmitir a ideia de que ler livros é bom. Hoje começámos nas escolas, aliás, este festival já começou hoje nas escolas a contar histórias, enfim, a ler livros, a contar histórias com as crianças, mas queremos transmitir a ideia que ler livros é bom num quadro de uma freguesia, é o que eu estava a explicar ao Gonçalo, uma freguesia muito interessante e muito diversificada, porque nós temos do Chiado à Alfama, percorremos quase que um pouco sociologicamente o país inteiro. Temos classe média alta no Chiado, temos gente de gosto, temos as elites culturais e a oferta cultural que as elites gostam lá em cima. Eu também gosto, temos a ópera, temos o teatro, o São Carlos, o São Luís, o Teatro de Dona Maria, portanto, e temos ali, portanto, uma oferta muito grande. Temos uma oferta gastronómica, também acompanha a freguesia, que também é cultura, desde as estrelas Michelin estão lá em cima, na zona do Chiado, e aqui temos a nossa cozinha tradicional, popular, com a sardinha assada e, enfim, e tantas outras coisas que se come tão bem em Alfama e na Mouraria, sobretudo. Temos os santos populares, as marchas populares, enfim, é uma freguesia que tem uma amostra um pouco de tudo aquilo que é possível encontrar em Lisboa. E é uma freguesia que está a envelhecer, fruto desta gentrificação muito grande e desta turistificação em massa, que poucos previram que ia dar nisto. Por acaso eu estou isento desse pecado, porque comecei a alertar, enquanto Presidente da Junta, ainda era António Costa, o Presidente da Câmara, que isto ia dar para o torto, o alojamento local, os tuk-tuks, enfim, todo este terminal de cruzeiros, isto ia dar para o torto. Enfim, outros valores se colocavam ao lado, a economia que era preciso alavancar, vínhamos de uma grande depressão económica e também social provocada pela intervenção da Troika e por toda aquela austeridade, mas é evidente quando nós caminhamos para um modelo de desenvolvimento económico que a livre iniciativa se sobrepõe a tudo mais e rejeita qualquer papel de regulação do Estado, as coisas correm mal e nós perdemos população, muita população, de todas as classes sociais, mas sobretudo destes bairros, porque tudo isto foi transformado numa grande hotelaria a céu aberto, com alojamento local. Perdemos população idosa, carregava cultura, carregava história, carregava tradições, perdemos jovens que deixaram de repente poder alugar uma casa aqui. Só para vocês terem uma noção, quando eu fui eleito presidente há 11 anos atrás, ainda se alugavam em Alfama casas, habitações de uma assoalhada sonhadas de 300, 400 euros, agora não há, e quando as há, nunca é menos de 1000 euros, para percebermos um bocado qual é a evolução que isto teve e quão difícil é viver aqui. Portanto, resta-nos para já ter aqui uma trincheira, defender os nossos valores, a nossa cultura e tentar também, de algum modo, cativar as pessoas de que vale a pena viver em Santa Maria Maior e ter uma freguesia atenta a todas as vertentes, que era social, mas também atenta à cultura, a promover também a elevação das pessoas, não renegando aquilo que temos de popular e que é muito importante e decisivo. Toda a gente sabe que fizemos sempre uma grande aposta no fado, mas quando trouxemos a ópera aqui à Alfama, as pessoas gostaram imenso e nunca tinham ouvido ópera, muitas delas, na vida delas. Quem diz Alfama também diz na Mouraria. Portanto, temos tido aqui uma capacidade de tentar criar aqui uma partilha entre todos. E não é por acaso que amanhã, dia da Universidade da Freguesia, oferecemos um grande espetáculo de fado no Chiado, no Largo São Carlos, onde se faz o Festival ao Largo, que é um festival de música clássica, de ópera e de bailado, das coisas mais interessantes que se fazem aqui na cidade de Lisboa. Vamos levar lá o fado amanhã, também para todos perceberem que temos aqui uma grande diversidade. Esta aposta no Festival Literário no Palavrio é mais uma que vamos fazer para durar, certamente, para se repetir, tal como aconteceu com o Prémio Literário Armando Batista Bastos, que teve a primeira edição ano passado, correu muito bem. Este ano vamos entregar o prémio domingo. Já me disseram que, como calculo, o Presidente da Junta não faz parte do júri, mas já me disseram que é uma obra notável também e muito interessante.
Portanto, vamos continuar a apostar também em tudo aquilo que possa contribuir para ajudar as pessoas que aqui estão a terem gosto pela cultura, pelos livros, neste caso, como também devem ter pelo cinema, devem ter por outras atividades, que isso é o mais importante. De maneira que, muito obrigado a todos. Vou dar a palavra ao Manuel Alberto Valente, não sei antes, apesar de tudo, fazer aqui um agradecimento à Abreu Advogados por nos ter cedido estas instalações. Nós temos um protocolo com eles que nos permite usar, mas, enfim, calendário, encontrar data é sempre a parte mais difícil e mais complicada, e foram inexcedíveis nesse aspecto, foi prontamente que acederam a este nosso pedido e, portanto, estamos aqui também numa magnífica sala que também ajuda a lançarmos este festival. Muito obrigado a todos, obrigado Gonçalo, e agora serei um atento espectador e atento e participante também, porventura, da conversa que vai haver aqui, sem antes passar a palavra ao Manuel Alberto Valente, que nos dá a honra de já colaborar connosco já há um ano, e ser há 2 anos, já estava aqui a corrigir, há 2 anos, e ser também o presidente do júri do Prémio Armando Batista Bastos. Faz favor, Manuel Alberto, vem para aqui que... Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Miguel Coelho, enquanto presidente da junta desta freguesia, onde eu não resido, mas a que me prendem muitos laços afetivos, sobretudo desde que há 2 anos ele teve a gentileza de me convidar para presidente do júri do Prémio Batista Bastos. E neste agradecimento, evidentemente, não posso esquecer o Ricardo Dias, evidentemente, mas também a Ruth Reimão e a Leila, toda a parte de cultura da Junta de Freguesia. Eu estava a comentar há bocado com o Ricardo que eu assisti à primeira edição daquilo que é hoje o maior festival literário português, As Correntes Escritas na Póvoa de Varzim. Foi há 21 anos, creio, e nessa primeira edição poucas mais pessoas estariam do que aquelas que estão hoje nesta sala. Hoje, 21 anos depois, normalmente as sessões têm 800 pessoas, 700 pessoas. E isto para dizer que se começa pelo princípio. Em todas as coisas se começa pelo princípio. E o facto de hoje termos poucos mas bons, diria eu, ou poucas mas boas, este boas sou um bocado mau, evidentemente. Sobretudo nos tempos que correm, com este cancelamento crescente que há da linguagem, começa a ser um bocado perigoso dizer certas coisas. Mas, portanto, como sabem, no que respeita ao Prémio Batista Bastos, estamos este ano no 2º ano. O prémio será revelado depois da manhã, no domingo. E em relação à poetria, ao palavrio, esta palavra lindíssima que eu não sei, confesso que não sei quem inventou, mas deve ter sido alguém da área da cultura, esta palavra, este título que reúne palavra e rio, esse rio que está aqui ao lado e que tão importante é e que tão fundo está nas pessoas, sobretudo destes bairros mais históricos, aqui situados junto dele. Esta é a primeira sessão do Palavrio. Nós temos a honra de ter connosco
Gonçalo M. Tavares, que é hoje, como todos sabem, um dos grandes nomes da nossa literatura. E ao longo dos 3 dias em que este festival literário se vai realizar, passarão por outros locais desta freguesia, nomeadamente o Teatro Nacional de São Carlos, amanhã, e o Museu do Fado, no domingo, outros nomes muito representativos da nossa cultura e da nossa literatura. E a mim parece-me, enquanto, enfim, puro cidadão, parece-me que esta aposta de uma junta de freguesia, reparem que não estamos a falar de uma Câmara, estamos a falar de uma junta de freguesia, que esta aposta de uma junta de freguesia na cultura, no livro, tem, do ponto de vista político, uma importância que eu considero primordial. Sobretudo no momento em que praticamente todas as condições que nos rodeiam cada vez desincentivam mais a leitura e a frequência, o usufruto de todas as coisas que estão ligadas à cultura. E por isso mesmo, Miguel, eu queria felicitar-te, queria felicitar o Ricardo e toda a sua equipe, que no fundo, na prática, foram a alma deste festival. Queria agradecer, evidentemente, o facto de me terem escolhido para fazer a curadoria do mesmo e fazer votos, realmente, para que isto seja apenas um início e que, ano após ano, este festival vá crescendo, se vá impondo no panorama cultural da cidade e continua a ser, realmente, a demonstração de que uma junta de freguesia não serve apenas para tratar dos lixos ou, enfim, que é uma atividade respeitável, mas que pode servir também, como este é um exemplo, que eu não conheço outro na cidade de Lisboa, para efetivamente lutar pela palavra, lutar pela cultura. Muito obrigado. Vamos fazer uma troca aqui de papéis. Bom, postas as intervenções do Sr. Presidente da Junta e do Manuel Alberto, para o nosso curador, cabe-me também dar as boas-vindas a todos a esta primeira sessão do Festival Palavrio. Ao longo destes 3 dias, começando hoje até domingo, Lisboa vai ser um dos temas que vão estar em reflexão ao longo do festival e temos connosco uma pessoa que, apesar de dispensar apresentações, eu vou fazê-las na mesma, que é o Gonçalo M. Tavares. M, para quem não sabe, é de Manuel. Nasceu em Luanda em 1970, veio de Luanda para Aveiro, onde viveu até aos 18 anos, idade em que veio para Lisboa, jogou no Atlético, que é um dado importante, e escreveu e viveu. Uma das apresentações mais comuns que se costumam fazer é citar o José Saramago na cerimónia de entrega do prémio José Saramago, precisamente, que disse que o Gonçalo não tinha o direito de escrever tão bem aos 35 anos e que até dava vontade de lhe bater. E depois também disse que o Gonçalo, mais tarde ou mais cedo, vai ganhar o prémio Nobel. Por outro lado, António Lobo Antunes disse que o Nobel não interessava tanto, o que se percebe vindo dele, mas também disse que o Gonçalo era, sem dúvida, o escritor mais cotado da sua geração. Tudo isto para concluir, o Gonçalo é um dos escritores contemporâneos mais importantes do ponto de vista europeu, super premiado, traduzido no mundo todo, e ele tem um grande repertório. Dizer que não
a muita coisa, deu-nos a honra de dizer que sim, ser a primeira figura a participar no nosso festival. Eu fui desencorajado a partilhar uma história pessoal, mas vou ter que o fazer, até ser moderador dá esse luxo. Porque há cerca de 10, 11 anos atrás, eu estava a andar de bicicleta com um amigo meu na rua, já partilhei com muitas pessoas, eu estava a andar de bicicleta na rua e estava distraído, isto vai ter uma pertinência para aquilo que vamos falar a seguir, e estava tão distraído com esse meu amigo que estávamos a andar de bicicleta e de repente vejo assim umas pessoas à frente, tento desviar, caio, e o meu instinto era mandar vir, e quando me levanto ao Gonçalo, assim, com as filhas ainda pequenas, lembro perfeitamente. Aliás, uma delas ganhou um Globo de Ouro agora, portanto até é curioso. E eu, quando olho para cima, até agradeci por ter caído, foi uma coisa quase instintiva. E é essa distração ocular que me faz começar esta conversa citando uma frase que o Gonçalo disse, que é: a cidade é uma espécie de urgência, com pessoas a dirigir-se para sítios diferentes. Mas o que salva a cidade é o olhar humano. Podemos então deduzir que o que nos faz falta é mais olhares humanos e menos ciclistas distraídos. Talvez. Bem, antes de mais, agradecer o convite, eu não sei se está mais ou menos. Agradecer o convite. Estão a ouvir, está tudo bem. É um prazer estar aqui. Agradecer as palavras do Manuel Alberto Valente iniciais, as palavras do Sr. Presidente da Junta, que realmente a questão de uma Junta fazer algo culturalmente relevante é muito raro, como disse o Alberto Valente. As câmaras fazem, mas realmente às juntas normalmente associa-se a ideia da urgência. Tem que resolver problemas urgentes. Não é? E é fundamental resolver problemas urgentes. Há um buraco, há um poste que não está a funcionar. Enfim. E é interessante, já agora, começando a falar um pouco sobre isso, é interessante que, por exemplo, o Rogério Ferreira e muitos escritores e existencialistas falavam de uma divisão que é a divisão entre o urgente e o importante. Não é? O urgente é precisamente aquilo que o próprio nome diz, quer dizer, se não resolvermos, não conseguimos avançar com o carro, que um pneu furado é urgente. E há uma quantidade de coisas urgentes a acontecer todos os dias, não é? Que nós temos que resolver na nossa vida, na junta, etc. Mas eles depois diferenciavam realmente o urgente do importante. Normalmente o urgente não é importante. Não é importante na vida, digamos, no destino das pessoas, no grande destino das pessoas. Um pneu fura, de repente é urgente remendar o pneu, mas aquilo não é importante para a nossa vida, para o nosso destino, de alguma maneira. E de alguma maneira, o que vai acontecendo na vida e nas juntas de freguesia, às vezes nas câmaras e às vezes nos países, no geral, é que há tanta coisa urgente para resolver que se vai adiando o importante. Não é? O importante tem a ver com aquilo que muda por completo a vida das pessoas. Não é? Por exemplo, a escolaridade é algo que é claramente do mundo importante. Já agora, se me permites, quando apresentaste, e agradecer também a simpática apresentação de Ricardo, nós já nos cruzámos em vários momentos, não é? Mas esta questão, por exemplo, do urgente e do importante, a educação como algo que me parece fundamental. Eu estava a falar com o Presidente agora antes e percebi que realmente aqui na Junta de Santa Maria Maior há muitas populações distintas, mas realmente a educação, por exemplo, é mesmo importante. E educação, cultura, manter as tradições, tudo isso entra no importante. Eu vou dar um exemplo, no meu caso, ultimamente tenho contado um pouco essa história, até porque os meus pais têm 84 anos e eu vou perdendo um pouco o pudor em relação a mim, mantenho um pouco, mas em relação aos meus pais vou perdendo. E, por exemplo, o meu pai é um bom exemplo de como, se a pessoa tivesse só a resolver coisas urgentes, não se canalizar para o importante, de repente perde o essencial. O meu pai foi muito bom aluno, eu vou dar um salto e dizer, e desculpem-me o despudor, mas o meu pai tem 84 anos, nunca falo da família, agora a minha filhota está assim, é um prémio, está assim por aí, está agora a dar-nos tours no mundo, em música, mas o meu pai aos 15 anos foi escolhido como o melhor aluno do país. Foi às Nações Unidas, quando havia um representante japonês, um italiano. O meu pai é representante português das Nações Unidas. E nós, há 5 ou 6 anos, por acaso as minhas filhas participaram disso,
descobrimos um vídeo. O meu pai nunca falava disso, falava, foi uma coisa, eu fui a Nova Iorque e tal, mas falava. Nós descobrimos na RTP, nos arquivos da RTP, portanto o meu pai nasceu em 44, que seria 42, eu acho que aquilo foi o segundo ano da RTP, 50 e, foi com 15, 57, era o segundo ano da RTP, portanto só havia um canal. E nós descobrimos uma entrevista do meu pai regressado de Nova Iorque com 15 anos. Portanto, aquilo realmente deve ter sido importante, porque estava entrevistado. E o meu pai com 15 anos, a falar um português absolutamente incrível. Eu já vi o meu pai com 15 anos, não é? Em 50 e tal é raro ver vídeos. E para dizer, pois o meu pai fez um percurso engraçado, de repente eu nasci já contei várias vezes isso, a casa dos meus pais em Aveiro tinha uma biblioteca de 2 pisos, em que eu, com 15 anos, a 6 anos, estava numa biblioteca daquelas quase de filme. Mas voltando atrás, à educação, aos 10 anos, o meu pai era filho de um polícia, que era, na altura eram as profissões de segurança, não é? Funcionários públicos. A minha avó morreu muito cedo e a minha tia, por exemplo, praticamente não estudou, mais velha que o meu pai, isso é interessante, uma pessoa inteligentíssima, assustadoramente inteligente, que de repente teve que estar a cuidar dos irmãos. Não é? O meu pai, aos 10 anos, o meu avô queria colocá-lo a trabalhar no campo, a alternativa ir para um curso técnico, que na altura não dava acesso à faculdade. Não é? E houve uma procissão de professores a dizer este menino tem que estudar, este menino tem que estudar. Mas foi muito engraçado, porque o meu avô era muito teimoso, portanto teve muito tempo a dizer não, nós precisamos de pessoas para trabalhar já concreto, para ganhar dinheiro, tal. Mas realmente os professores, eu estou eternamente grato aos professores, insistiram e o meu pai continuou a estudar. Portanto, aos 10 anos, depois tive-se depois aos 15, depois foi esse percurso. Mas é interessante, bastaria aos 10 anos o meu avô ter sido mais teimoso que os professores para o quê? Eu ter nascido e nada de depreciativo em relação a isso, mas teria nascido no meio, por exemplo, de animais, no meio de porcos, de galinhas, etc. Ou seja, o mais terrível é não teria tido acesso a tudo o que eu poderia querer fazer, não é? E é interessante pensar, a vida do meu pai mudou por completo. É engraçado só perceber, estamos a falar de uma pessoa, só para perceber, para já perceber que a minha vida mudou por completo em 1942, em 1952 a minha vida mudou por completo. O Ricardo disse que eu nasci em 70. Em 1952 a minha vida mudou radicalmente. Isso. E é interessante perceber, eu também já contei algumas vezes esta história, que eu quando tinha 18 anos, sempre depois a partir dos 18 vivia em Lisboa, em vários sítios, andei por aqui, andei uns meses até por aqui, Santo Meio Maior, por outros sítios. E eu estudava muito num café que era, lia muito num café Roma, não é? Conta-se dessa história. No café Roma, que hoje é um McDonald's, não é? Que ao lado tem uma loja que vende tudo, que era um cinema maravilhoso, enfim. É interessante fazer este trajeto, há pouco o Presidente estava a falar disso, e realmente é uma das coisas mais... E às vezes não tem a ver, não é necessariamente a questão da cultura, é, por exemplo, a tradição, as lojas antigas, que de repente são lojas modernas com o Galo de Barcelos e coisas mais kits, umas a competirem, uma espécie de competição de kits, não é? De fuleiro. E o que acontecia é que eu levantava-me cedo, agora completamente maluco, agora vendo isso é mesmo maluco, levantava-me mesmo cedo, 6 horas, tal, ia para esse café Roma, e às vezes, muitas vezes ia antes do café abrir, eu acho que o café abria às 6h30, uma coisa assim, e muitas vezes uma senhora de cor, cabo-verdiana, que era a senhora das limpezas, promovendo muitas vezes ali, a certa altura deixava-me entrar numa parte que ainda hoje existe no McDonald's, há uma parte, agora acho que ela tiraram essa parte, mas até há pouco tempo existia uma parte da frente, não é? Portanto, ela deixava-me entrar para essas mesas, o café começava, digamos, oficialmente lá mais para a frente, portanto, antes de abrir o café eu já estava na mesa a ler. E só para dizer que nós cruzámos no espaço e no tempo durante, se calhar, um ano e tal. E lembro-me que ela dizia muitas vezes, o menino estuda muito.
E eu lembro perfeitamente que nunca tive coragem, mas não estava a dizer que não estava a estudar para um exame. Estava a ler poesia, estava a ler Dostoiévski, porque realmente eu sentia, e isto regressa ao meu pai, à sorte e ao importante, eu senti que o facto de eu estar ali a ler luxuosamente, às 7 da manhã, a ler ficção, e ela estar a trabalhar violentamente, nada tinha a ver com o mérito de um ou com o mérito do outro. Tinha a ver com, no meu caso, por exemplo, ainda não era nascido, com 1952, não é? E é por isso também que eu sou cada vez mais de esquerda nesse sentido, no sentido em que, respeitando o mérito, ou seja, eu também tive uma data de colegas que, em vez de fazerem algo, tiveram nas mesmas condições que eu e tiveram a beber cerveja, ainda estão a beber cerveja, e pronto, ou seja, há uma parte que há pessoas que têm condições e desperdiçam, que eu acho as coisas mais miseráveis, não é? Uma série de gerações que se sacrificam independente de quem tem tempo e desperdiça esse tempo de uma forma tonta, não é? Eu acho isso que é muito... É mesmo um desperdício, é como desperdiçar comida. Talvez mais violento do que desperdiçar comida é desperdiçar tempo e ao mesmo tempo desperdiçar o sacrifício de outras gerações, não é? Ou seja, o sacrifício do meu avô, o sacrifício do meu pai podia ser transformado em... não tem mal nenhum, mas podia estar 30 anos a beber cerveja. Não me parece que seja uma espécie de retribuição boa, não é? E nesse sentido, já agora, o que me parece é isto, é que nós temos de ter a noção que muitas vezes não é o nosso mérito, é realmente um acaso por completo, um acaso. O que é incrível é que estavam ali duas pessoas, eu depois soube a parte da vida dela, e a parte da vida dela era muitíssimo dura, tinha emigrado sozinha, depois tinha tido um filho muitíssimo nova, e portanto, de repente estão ali duas pessoas no mesmo espaço, que partem de um lado um azar, do outro lado uma sorte enorme, e de repente é ali uma injustiça muito forte. E nesse aspecto a questão do importante, quer dizer, parece-me que a educação e a cultura entram num espaço realmente de mudança. E já agora eu faço curadoria de documentários e estamos a fazer de norte a sul alguns documentários, não está como um filme, mas há uma equipa que faz, mas por exemplo fizemos um documentário em Paredes. É interessante que alguma da população de Paredes era uma população desfavorecida de Paredes, de agricultores e de pessoas que trabalhavam em carpintaria, etc. Eu julgo que alguma da população deve ser próxima de algumas populações aqui da Santa Maria Baiana. E aquilo foi muito impressionante. Eu depois fiz uma conversa com algumas pessoas que tinham 80 e tal anos. E realmente nós às vezes, e eu falo por mim, eu acho que Santa Maria Maior nesse aspecto tem uma mistura tão grande que se calhar as pessoas, ninguém se esquece realmente das pessoas que passam dificuldades, mas nessas pessoas com 80 e tal anos havia pessoas, por exemplo, esta ideia de brinquedos de infância, não é? Parece uma ideia universal, e podemos pensar que se calhar num país muito pobre, lá numa África muito desprovida do mínimo, se calhar algumas crianças não têm brinquedos. Mas eu falei com um grupo de 20 pessoas de Paredes, com 80 e tal anos, muitos que não tinham sequer a 4ª classe, e eles diziam que não tinham brinquedos, que os brinquedos deles eram enxada. Houve um senhor com 82, 83 anos que contou a história da vez em que apanhou ele usou esta expressão, uma coça, não é, do pai, gigante, não é? Uma tareia. E foi porque ele aos 6 anos, a idade está certa, aos 6 anos começou a trabalhar na carpintaria do pai, não é? Aos 6 anos. É uma coisa muito interessante também que se aprende nestas curadorias documentárias, é que, por exemplo, os pescadores, por norma, têm todos a 4ª classe. Porquê? Porque há uma lei, e sempre existiu essa lei, que não se pode ir ao mar com menos de 14 anos. Portanto, normalmente os pescadores têm todos a 4ª classe. Mas, em relação ao campo, não é verdade. As populações muito pobres, alguns não têm sequer a 4ª classe. Com 6 anos, 7 anos, às vezes deixavam de ir, etc. Mas ele apanhou a maior tarefa, porquê? Porque tirou umas madeirinhas para construir umas andas para brincar. O pai apanhou, deu uma tarefa enorme, e deu tarefa porquê? Por 2 razões. Uma era usar o tempo, digamos, para brincar, não é? Uma coisa inútil, com 6 anos, 7, 8.
E a outra era por causa da madeira, ou seja, desperdiçar madeira. Madeira para umas andas, para nós termos a ideia, é, sei lá, 1 metro quadrado, é uma coisa mínima. Uma outra senhora com 80 e tal anos contou que foi mãe aos 17 anos, não é? E como é evidente, teve a gravidez e não havia radiografias, etc. Mesmo. É impensável isso. E no momento do parto, até para perceberem o Portugal que há, muitas vezes somos muito críticos em relação, e devemos ser muito críticos não só ao presente, muito queremos mais, e é possível mais, acho que isso é fundamental, mas acho que também temos de ter um juízo em relação ao antes do 25 de Abril, pós 25 de Abril, não é? E para percebermos o grau de pobreza, esta senhora tinha 80 e tal anos, contou que aos 17 anos, então, no momento do parto, chegou ao momento do parto, e surpreendentemente, no momento do parto, saíram 2 bebés, nasceram 2. Portanto, ela pensava que tinham 2. E ela contou que a frase que a parteira disse foi: são 2, quer dar um? E ela a chorar, com 80 e tal anos, a dizer que hesitou durante uns segundos, porque para ela foi um choque. Ela estava à espera de um, de repente, 2. Como é que eu vou dar comida de 2? De repente. E ela diz que hesitou, porque havia já julgo que era um militar que queria adotar uma criança de manter a costa. E ela conta a chorar que hesitou durante um segundo, porque realmente era o dobro dos custos, digamos, mas que disse: não, quero ficar com os 2. Depois diz que são as duas filhas, etc., que ela tem. Mas realmente, algumas destas pessoas, por exemplo, inteligentíssimas, a mágoa delas é, por um lado, não terem podido estudar e terem uma vida melhor, mas por outro é muito interessante, tem a ver com esta questão do importante da cultura, etc. Muitos diziam: eu adorava ler, eu adorava poder ler, é uma angústia ter aqui isto e não poder ler, eu gosto tanto de história e gostava de já me oferecer e, por exemplo, a contar que a angústia de ver livros, a angústia de ver um livro e não poder ler, é uma coisa que nós não... E, portanto, esta questão da cultura, de saber investigar, é uma coisa tão forte que eu acho que é mesmo muito interessante a Junta poder dar força a isso. E já agora, para concluir, o que me parece também é que o importante remete para um tempo em que a pessoa pode lentamente decidir o seu caminho. E acho que todos nós, mesmo às vezes as pessoas mais privilegiadas, onde eu me coloco, se calhar nós que estamos aqui, isto é um privilégio, estamos aqui, não é? É mesmo um privilégio, como ler poesia. E de alguma maneira, nós hoje, muitas vezes, não tendo urgências, às vezes alimentares ou materiais, somos envolvidos numa roda de urgências, de responder a mensagens. São um nível de urgências quase burguesas no pior dos sentidos, ou seja, é urgente. Se nós pararmos um bocado, e até por respeito aos nossos avós que passaram tantas dificuldades, etc., eu dizer, é urgente responder a um mail, é urgente responder a um SMS. O que é isto? É urgente. É urgente encontrar comida se tem fome, é urgente ir buscar água se não se tem água, etc. Mas é engraçado que nós, de repente, entramos numa armadilha em que estamos rodeados de urgências, mas já não são sequer urgências alimentares, básicas, são urgências puramente acessórias. E deixamos de ter o mesmo tempo para tratar das coisas importantes que pessoas que estão no meio da guerra, etc, etc. Não é? Isso é ridículo. Não é? Sim. Curioso que eu tinha aqui precisamente uma coisa mais ou menos preparada. Não sei se respondi à tua pergunta. Não, respondeu. É essa e a várias, mesmo que não foram feitas. É fantástico. Há uma coisa curiosa, que é, agora com a abordagem que o Gonçalo fez, tocámos em vários pontos, que acho que tem a ver com uma curiosidade pessoal, mas acho que também vai enriquecer o debate, porque o Gonçalo tem um livro extraordinariamente conhecido, aliás, ouvi o Gonçalo dizer há pouco tempo numa conversa que um dos seus irmãos que tirou um doutoramento em Harvard tinha em economia, o professor tinha na bibliografia acessória, complementar, o Inferno de Dante, portanto não tem nada a ver, não é nada de científico, não é de matemáticas ou da economia. E há um livro, já falei disso até com o seu presidente e com mais pessoas da área,
que muita gente que estuda ciência política ou ciências sociais lê aquelas coisas muito chatas, mas Maquiavel, etc., que são livros dogmáticos e que estão na base científica dessas áreas, mas há um livro do Gonçalo que eu tenho dito a muita gente que é preponderante ler, para quem quer perceber o cenário político, ou fronte, eu aprender a rezar na era da técnica, e tocámos aqui em 2 ou 3 pontos que a sua abordagem vai ser importante. Esse livro começa, quem já o leu saberá recordar, com uma imagem extraordinariamente forte, com o pai a obrigar o filho, que é o Lance Bookman, a fazer uma coisa um bocado agressiva à frente do próprio pai, e essa criança acabaria por ser um extraordinário cirurgião e mais tarde abandonaria a medicina para seguir uma carreira política, com um fascínio que era com o movimento da mão, que o bisturi salvava uma vida, conseguindo um discurso salvar a vida de vários. É engraçado porque esse personagem, não quero fazer o chamado spoiler, acaba sentado no sofá em casa a sentir-se incomodado com a carrinha do lixo. Portanto, falando em junta de freguesia, até é engraçado falar sobre isso. A questão da linguagem, para quem quer estar no mundo da política, e política, a palavra política e polis está tudo ligado, portanto o debate também tem a ver com isso. De que maneira que a linguagem é tão importante para a cidade e para quem governa? Ou para o Lance Bookman, de maneira tão importante para ele? Para quem governa e para quem é governado, não é? Numa democracia, enfim, infelizmente muitas vezes mesmo numa democracia há assaltos com arma, há coisas violentas corporais, mas em princípio uma democracia, a defesa e o ataque é uma defesa verbal, argumentativa, não é? E nesse aspecto, no mundo que não é o da força, que em princípio é o da democracia, não é? E esperemos que rapidamente voltemos ao tempo da democracia, não é? Nesses dias tão dias agitados. O tempo da democracia é o tempo do argumento, contra-argumento, do ouvir, não é? E realmente esse tempo da democracia é o tempo da linguagem. Quem não dominar a linguagem está completamente desarmado. É como alguém que está numa guerra está desarmado, não é? A democracia, felizmente, a guerra é uma guerra de argumentação, e quando os cidadãos não dominam minimamente a manipulação de linguagem, a insinuação, a ambiguidade, não dominam nada, não é? Estão completamente à mercê de qualquer discurso. Eu sinceramente, por exemplo, eu compreendo, vamos dizer assim, coisas até concretas. Por exemplo, quando um ditador como Fidel Castro era um orador incrível. Era um ditador, mas era um orador incrível. Tinha um argumentário muito forte. E eu consigo perceber que alguém seja convencido por um ditador que tem um argumentário forte. É-me difícil perceber como é que somos convencidos, por exemplo, pelos argumentos do Trump. São argumentos. E não tem a ver com não concordar, é evidente que não concordo. Não é? Estou do outro lado da trincheira. Mas ali o que mais me assusta é como é que argumentos absolutamente de criança de 4 anos, eu digo isto às vezes e é muito claro, eu estudei Piaget é engraçado, não é? Hoje está um bocado posto, mas o Piaget faz uma coisa interessante, que é, dos 0 aos 6 as crianças fazem isto, os bebés, de um ano a 1 ano e meio já pegam em objetos e conseguem tal. A partir do ano e meio já vem o espelho e tal, a partir de 6 anos já sabem falar do presente em termos de linguagem do ausente. E é engraçado que, por exemplo, esta ideia de, por exemplo, para dar um exemplo concreto, há pouco tempo o Trump disse uma coisa que era, não sei o quê, como é tão ridículo, como cães e gatos. E depois a justificação foi, eu vi isto na televisão. Disseram isto na televisão. Aliás, ele disse, disseram isto na televisão. Por exemplo, esta coisa de, disseram na televisão que um determinado grupo come cães e gatos. Portanto, este grupo come cães e gatos. Isto para o Piaget, porque isto é claro, é um exemplo, uma conclusão. Para o Piaget, isto é entre os 4 anos, uma criança de 4 anos, 4 anos e meio. Está lá classificado. E, portanto, muitos dos argumentos, ele às vezes refina um bocadinho, mas muitos dos argumentos, por exemplo, ali são de uma criança de 4 anos. E a questão é, como é que um adulto é convencido
milhões de adultos são convencidos por argumentos que são de crianças de 4 anos. Isto é assustador. Mas eu acho que há, para além de nós podermos criticar a falta de argumentar, também temos que criticar, por exemplo, as pessoas com quem eu me identifico mais democratas. Porque, por exemplo, o que eu acho que fenómenos como o Trump e o Bolsonaro, por exemplo, este ano tem uma característica. Eu acho que politicamente é um erro nós considerarmos que aquelas pessoas que estão completamente num campo, digamos, oposto do nosso, não têm nenhuma qualidade, são os maus, são tontos, são não sei o quê. Eu acho que eles têm, por exemplo, o Bolsonaro e o Trump tinham uma qualidade que é, de alguma maneira, eram espontâneos. Eram, de alguma maneira, verdadeiros. No meu entender, peço desculpa por usar a palavra, são bestas espontâneas, mas são espontâneos, não são falsos. E isto é uma boa lição para os políticos democratas, porque muitas vezes vota-se no que sente que a pessoa está a dizer o que pensa. Está a dizer barbaridades, mas percebe-se que está a dizer o que pensa. E muitas vezes há um excesso de cuidado e de autovigilância, muitas vezes, de políticos com os quais eu me identifico, até em termos ideológicos, mas vê-se que há ali uma... Eu conheço alguns políticos, por exemplo, têm um sentido de humor incrível. Conheço pessoalmente, não vou dizer, é seu amigo, tem um sentido de humor incrível, ironia incrível, não sei o quê. E claro, no espaço público, uma pessoa até diretamente me diz isso, não pode usar humor, não pode usar ironia, porque sabe que vai ser mal usado, mal interpretado, etc. Mas a certa altura há uma tal vigilância e as pessoas estão de tal forma contraídas que não conquistam as pessoas, porque se percebe quando alguém é espontâneo, claro, e quando não é. Há agora um rapaz humorista, como é que ele se chama, que veio do futebol, Cândido Costa. O Cândido é um bom exemplo. Ele é espontâneo. É espontâneo. E aquilo nota-se, é espontâneo. E, portanto, isto é uma lição, acho eu, para todos os democratas, são muitos. As pessoas têm que ser espontâneas. Significa muitas vezes dizerem coisas que são mal interpretadas, mas a seguir percebe-se que é bem intencionado. Portanto, há aqui também lições, que apesar de tudo não é apenas a linguagem, não é? Por exemplo, eu diria e talvez esteja a ser injusto, muitas pessoas são convencidas pelo Trump e eram convencidas pelo Bolsonaro, e não tanto pelos argumentos, mas muitas vezes pela uma certa espontaneidade, não é? E nesse sentido eu acho que a política, tu deste o exemplo do aprender a rezar na era da técnica, há algum excesso de autovigilância, mas estão aqui políticos que podem falar disso, que tem a ver com o que é criado, porque realmente, quando, por exemplo, eu hoje estive num lançamento com o Água Luz e com o Miyakoto, e também se falou disso, quando hoje alguém diz algo e de repente há um título que muitas vezes não corresponde, é uma coisa que para mim me choca bastante mesmo. Ou seja, às vezes eu leio entrevistas e o título que é tirado às vezes é o contrário do sentido do que a pessoa quer dizer. Eu acho que isto não se faz. Isto não se faz. Eu acho que isto é... Ou seja, como há muitas pessoas que só leem o título, ou seja, a pessoa diz sempre nuances. Ou seja, eu posso dizer, em alguns casos, as pessoas que votam no Trump são umas tontas. Em alguns casos, isto tem importância. E o título aparece, todas as pessoas que votam no Trump são tontas. Isto é uma grande diferença, não é? E há realmente, eu percebo que há hoje um medo das palavras serem mal utilizadas, faz com que as pessoas se vão retraindo a vários níveis, mas eu acho que temos que voltar um pouco à política do espontâneo, não é? E há alguns políticos que são espontâneos, eu não vou aqui dizer nomes até de políticos portugueses, mas... E é interessante que se sente que são espontâneos. Podem não fazer as coisas todas bem, podem fazer as coisas, mas realmente são espontâneos. E sente-se, há ali uma coisa do humano. Porque alguém que argumente extraordinariamente, mas se perceba que se está a autovigiar, transforma-se numa espécie de autómato, numa máquina. E é muito difícil, eu estou agora a pensar, é muito difícil votar numa máquina, mesmo que eu concorde com a máquina. Não é? Mas alguns políticos transformam-se em máquinas de autovigilantes, com uma argumentação sempre muito entre dois muros, não é? Como se fosse um corredor, e sem cometer erros, e de repente nós sentimos, eu vou votar nesta máquina ou vou votar num humano, não é? Muitas vezes votam erradamente num humano que é
uma besta quadrada, mas é humano, não é? Começou aqui esta conversa, o que é curioso, porque logicamente que eu estou também a tentar explorar alguns fascínios pessoais, mas tentando reproduzi-los para o interesse da conversa. É curioso ter começado a falar do seu pai, até referiu sem pudor, porque falámos de aprender a rezar na técnica, que existe uma relação clara entre um pai e um filho. No Jerusalém também, o Theodor também existe uma relação, um pai com o filho. Klaus Klump também existe fragmentos, o pai vai ver o filho à prisão. Eu trouxe um excerto, não é de um... O Ricardo é um conhecedor Sim. desse assunto. Até é curioso que a minha companheira está aqui, às vezes diz que eu gosto mais do Gonçalo do que dela, que eu penso que é curiosa. Mas não é para ser simples. Mas há uma coisa extraordinária que é, apesar o excerto que eu vou ler não é de um livro seu, mas é de um livro que eu comprei há muitos anos, por causa de si, que é Cartas do Silo, de Seneca. Aliás, muita gente ia, miúdos novos, ir à FNAC comprar jogos para a Playstation e eu cheio de barulho, cara, eu queria a Seneca, só que agora uma coisa, as pessoas gastar 20 euros, recebendo é que eu fui buscar na altura. E aliás, ainda hoje vou lendo, e isto é uma coisa forte, que aliás eu falo muitas vezes sobre isto, há aqui pessoas que lidam comigo diariamente e dizem que eu tenho um fascínio pela morte, e estou sempre a falar da morte, para mim é bastante claro que uma coisa tão óbvia, que as pessoas não querem falar. E então o Seneca escreveu na carta número 12 do primeiro livro, diz: ter a morte diante dos olhos é a coisa que tanto deve fazer um velho como um jovem, já que a morte não nos chama por ordem de idades. Organizemos, portanto, cada dia como se fosse o fim da batalha, como se fosse o limite, o termo da nossa vida. Portanto, isto para um jovem como o Gonçalo, que sai de casa às 6 da manhã para escrever para o café, ter a noção, de facto, esta ideia estoica de ter o dia enquanto limite daquilo que se pode fazer, e lidar com, por exemplo, a presença ou a iminência do falecimento de alguém que nos é tão querido, são coisas que estão muito ligadas com a ideia base de ter a morte como uma coisa clara. E é interessante na sua obra a morte também é uma ideia epicentral. Não querendo entrar por campos muito pessoais, como é que uma pessoa tão lúcida e que fala disto sem pudor lida com esta iminência ou com este problema que não cabe a todos? Não é muito pessoal porque eu ainda não morri, não é? Portanto, sim, a experiência da morte nota-se. Ou seja, por exemplo, não vou falar da minha experiência de morte, mas não, eu acho que é um tema que se tem de falar, e realmente o Seneca é um livro que eu falo sempre, não é? Por exemplo, um tema que se tem de falar claramente nos tempos atuais é a eutanásia, é incrível como se está a fugir, com vírgula, falta uma vírgula, falta um que, e a eutanásia tem a ver com uma coisa muito simples, que é o facto de nós não falarmos da morte e temos um medo, um pânico enorme, como se falar da morte a chamasse, ou ainda mais insensato, eu diria, como se falar da morte nos fizesse lembrar da morte, que vamos morrer. O Seneca dizia, é isso, nós temos de lembrar que vamos morrer, é a única, ou seja, porque é a seguir a isso que nós fazemos a pergunta, eu vou morrer, e a questão é, como é que eu quero viver, não é? Não há pergunta de como é que eu quero viver, se não houver a perceber bem que se vai morrer, não é? E portanto, como as pessoas não querem pensar nisso, não pensam como é que estão a viver, e vivem como deuses eternos, imortais. Mas, portanto, a eutanásia é um bom exemplo. Eu acho, por exemplo, que nós... É engraçado como é evidente que a questão da técnica, por exemplo, hoje no Ocidente nós morremos, felizmente, aos 80 e tal anos, e se calhar em alguns países, na Etiópia, por exemplo, a expectativa de vida julgo que anda nos 40 e pouco. Ou seja, nós temos mais do dobro da expectativa de vida do que alguns países da África. Isso realmente revela algo extraordinário. Mas, por outro lado, por exemplo, há inquéritos interessantes em alguns países mais industrializados de onde é que as pessoas morrem e como é que morrem, condições que morrem. E nos países mais desenvolvidos começa a ser crescente, eu agora não sei os números, mas começa a ser dos 80 e tal, morrerem nos hospitais. Cada vez mais. Porque as pessoas morrem com... É evidente que quem morre num acidente, morre alguns por aí, mas agora as pessoas que morrem com uma determinada idade, com doenças, morrem nos hospitais. Pronto. Primeira coisa, morrer no hospital bastava isto, é já uma coisa muito forte. Então,
há dois momentos decisivos, não é? Um que não temos consciência, o nascimento, não é? E depois há momentos importantes lá no meio, depois há o momento da morte. Este momento da morte, ao contrário do momento do nascimento, nós temos algum poder nele. Por exemplo, o poder de dizer como é que eu quero morrer, onde é que eu quero morrer. Por exemplo, logo de imediato, onde? Por exemplo, eu não quero morrer num hospital. Não sei qual. Isto é uma coisa básica. Eu quero, por exemplo, eu prefiro morrer em casa. Isto é o problema. Pois, pergunta a gente a seguir, quem gostarias que estivesse ao teu lado quando morresses? São muitas coisas que têm que se pôr. Quem gostarias? Não é? O que é que gostarias de estar ali? Gostarias de ouvir alguma música? Este tipo de coisas é importante. As pessoas não pensam e depois não pensam nisso, não querem pensar tal. E depois vão morrer no hospital. E no hospital, depois, as condições em que morrem é assustador. Há uma percentagem pequeníssima das pessoas que morrem no hospital com a família presente. Pequeníssima. Porque é uma sorte. Morrer num hospital com a família presente, por exemplo, quando são então coisas mais... É uma sorte. Portanto, a maior parte das pessoas morrem no hospital, ou seja, é num sítio que não tem nada a ver com a sua história, com a sua biografia, é estar numa espécie de bunker que não tem identificação, não é? Não tem as nossas fotografias, não tem o nosso cheiro, não vivemos aqui, é morrer num hotel, não é? Vamos para um hotel onde nunca estivemos, estamos ali e de repente morrem a maior parte das pessoas sem humanos presentes. Há uma porcentagem depois maior do que os familiares com enfermeiros presentes, depois há mais reduzido com médicos, mas há um grande número de pessoas que morrem num hospital, portanto numa sala completamente anónima, que para elas não lhes diz nada, rodeados de máquinas. Portanto, os últimos momentos são isto tem um pouco a ver com aprender a rezar e isto é assustador. Ou seja, como é que é possível uma sociedade investir tanto, por exemplo, nos cuidados médicos e bem, fazer com que as pessoas durem mais tempo e não parar um bocadinho a pensar, bem, quais são as condições que eu quero à minha morte, não é? E tem a ver com uma obsessão pela duração, que é uma coisa que provavelmente, sei lá, se essa situação se puser com os meus pais, é evidente a questão, creio que as pessoas durem mais 1 mês, 2 meses. Mas a certa altura, se isto for falado, pode-se chegar à conclusão, bem, eu tenho a certeza, porque os hospitais são máquinas, felizmente, de prolongar a vida, não é? Tirar a dor e prolongar a vida. Mas a certa altura, a pessoa tem que perceber, eu prefiro perder algo na duração, ou na minha, ou das pessoas que amo, por exemplo, a pessoa viver menos 2 meses, 3 meses, e se calhar trazê-la para ela morrer num espaço digno, não é? A coisa clássica dos romances, não é? Do moribundo que chama aos filhos e conta, diz o último conselho ou conta um segredo, não é? De repente, isso não existe, a pessoa é surpreendida e isso é incrível. Por exemplo, estamos a falar de várias populações que existem aqui em Santa Maior. Os africanos, por exemplo, têm, Santa Maria Maior, os africanos têm muito o apelido Boa Morte. E é um apelido que é muito interessante e por exemplo, em alguns países africanos a questão de ter uma boa morte é essencial, e é mesmo. E também tratam os idosos de outra forma, culturalmente. Sim, os idosos de outra forma. E nesse aspecto, por exemplo, a questão da eutanásia também tem que ser falada, porque precisamente a eutanásia é alguém, enquanto está em condições intelectuais para escolher, dizer quais são as condições da minha morte, se eu não puder decidir sobre a minha morte, isto tem que ser feito. E acho que não se está a pensar nisso. Há um autor muito importante, que é o Albert Camus, que fala muito sobre a questão do suicídio. Estamos à noite a falar desses temas, eu peço desculpa, mas eu acho que tem que falar, tem que falar. E ele diz uma coisa interessante, e outros filósofos falam disso, que é, ele diz que o suicídio é um direito. Isto pode chocar algumas pessoas. Claro que o suicídio é uma tragédia, não há coisa mais... é horrível, ou seja, nós somos máquinas de sobreviver, nós somos um bicho de sobrevivência, não é? Nós sobrevivemos aos dinossauros, nós somos mesmo máquinas para viver. Portanto, alguém querer matar-se é um fracasso de todos nós incrível, é uma coisa, é abominável ao horrível. Mas o que ele diz é que
Se nós não tivéssemos a possibilidade de suicídio, vejam o que era a pessoa não ter escolhido nascer e depois não ter, no segundo momento decisivo, não ter nenhuma palavra, nunca poder, não depender dele, não é? E o Albert Camus diz precisamente que o suicídio é uma questão filosófica, quer dizer, em determinada altura eu posso escolher as condições da minha saída. Eu não escolhi as condições da minha entrada, mas posso escolher as condições. Isto é um direito extraordinário, escolher as condições de saída. E então é completamente diferente um terrível suicídio por um desespero ou um consciente final de vida. Há filósofos que terminaram a sua vida de uma forma totalmente consciente. Não quero citar um caso recente, o Godard, Jean-Luc Godard, que é um cineasta absolutamente central, talvez um dos grandes cineastas do século XX. Por exemplo, na pandemia, eu escrevi o Diário da Peste e escrevi sobre uma entrevista do Godard que ele deu em 2020 ou 2021, não me lembro agora exatamente. Uma entrevista em casa, ele não dava entrevista há muito tempo, uma entrevista super incrível, clarividente, ele estava totalmente lúcido. E ele, por decisão própria, podemos achar que foi cedo demais, etc., mas ele decidiu, ele estava a perder faculdades rapidamente, decidiu morrer nas condições. Mas reparem, por exemplo, esta decisão é uma decisão, claro que isto é problemático, claro que é uma coisa que tem que ser com muito cuidado, claro que acho que a velhice é uma coisa divina mesmo, é das coisas mais bonitas que há, não é? E, portanto, nunca se pode pôr isto relacionar isto com cuidado, mas realmente esta questão de termos uma boa morte é um direito que nós temos e é um dever pensar nisso, e nós não pensamos nisso. E pensamos, e é engraçado, e não pensamos nisso para quê? Não pensamos sobre a boa morte para pensar em quê? Bem, se estivéssemos a pensar em coisas fundamentais, mas muitas vezes estamos a pensar no SMS que temos de responder, no vídeo que não sei o quê. Se estivéssemos a pensar em qualquer coisa extraordinário, ou a criar, enfim, a fazer qualquer coisa, mas muitas vezes estamos a ver, estou-me a incluir também, estamos a ver vídeos patetas, etc., e é isso, vamos vendo vídeos patetas 1 ano, 2 anos, 10, depois morremos a ver vídeos patetas. Morremos completamente tortos no meio de máquinas. É completamente disparatado. É mesmo, acho que as pessoas estão a distrair para depois morrerem sem saber como. É uma trapalhice, não é? Ou seja, eu acho que cada um de nós devia fazer mesmo, ter uma folha branca e dizer como é que eu quero morrer? Onde, em que condições, em que terra. Que terra, por exemplo. Até os animais, há uma quantidade de animais que têm o sítio, quando sentem que vão morrer, começam a migrar. Há animais que andam milhares de quilómetros para morrer. Há o cemitério dos elefantes, há aves que atravessam, há peixes que quando estão morrer. É incrível. Então nós estamos... não quero pensar nisso, por amor de Deus. Então se os peixes pensam, nós não pensamos. É completamente absurdo. É curioso porque não quer dizer que é a obra mais principal, mas enfim, direi que um ponto importantíssimo do percurso literário de Gonçalo, que é o Jerusalém, que começa precisamente com a frase, não querendo falar em precisos verbos, mas Ernest Splinger estava no janela do sótão, pondo para se atirar, portanto para matar-se, quando de repente o telefone tocou, que é curioso, porque falou também da palavra destino. Portanto, uma das personagens mais importantes desse livro do Gonçalo não se suicida porque o telefone toca. E se ele não tivesse voltado atrás para atender o telefone, se calhar nem veria Jerusalém, ou não veria Jerusalém como nós o conhecemos. E o modo desta conversa foi, ou é ainda, porque na cidade os homens têm outra definição. Mas eu vou continuar a ler este excerto, que é de um livro do Gonçalo que se chama O Toxicologista Excelência. E então diz, porque na cidade os homens têm uma outra definição, já não os definimos como antigamente. Já não são animais racionais, já não são animais políticos, como lhes chamava Aristóteles. Na Grécia Antiga a palavra destino, diga-se, tinha uma conotação bem mais forte. Destino como algo que determina o sentido da existência, por exemplo. Soava um pouco melhor. Pois sim, mas numa cidade moderna, o destino é o sítio onde o homem sai de dentro do carro. Eis, pois, ao que estamos reduzidos. O grande destino do homem é um parque de estacionamento. Já não me lembrava disso. Podemos... Sim, é engraçado, o destino é isso. Quando eu vejo destino, sei lá, Gaia, não é? Penso sempre no destino grego, não é? De repente,
E sim, nós estamos muito... Agora o GPS é interessante, esta coisa... Nós algumas palavras grandes da Grécia, nós fomos reduzindo. A palavra acaso, por exemplo, a palavra acaso era uma palavra extraordinária. O acaso é um bom exemplo de como nós de alguma maneira transformamos uma vida. Viver é uma responsabilidade, não é? O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com isto? Estou vivo, o que é que eu faço com isto? Isto é uma responsabilidade. E nós transformámos a vida passámos de uma responsabilidade para uma espécie de ofício, não é? Como se fôssemos funcionários da vida, não é? E de alguma maneira, por exemplo, o acaso, para os gregos o acaso, o que é o acaso? É, por exemplo, o João e a Maria encontram-se por acaso, não é? Nós hoje dizemos, pronto, eles encontraram-se por acaso, dizemos desvalorizando. Os gregos diziam, João e a Maria encontraram-se por acaso. Eles faziam uma pergunta que para nós é absurda hoje, mas se o João não decidiu encontrar-se com a Maria, e a Maria não decidiu encontrar-se com o João, e se eles encontraram por acaso, quem é que decidiu? Eles faziam esta pergunta. Então quem é que decidiu? Não foi o João, não foi a Maria, quem é que decidiu? Eles faziam esta pergunta e depois respondiam. Foi o divino, foi Deus, foram os deuses. E portanto o acaso era o mais importante que poderia acontecer. Porque não era uma decisão humana, era uma decisão dos deuses, estava acima. Não é? Nós, como somos muitíssimo arrogantes, eliminámos os deuses por completo e de repente não há, com a nossa arrogância, para nós não há nada mais importante que a decisão humana, racional. Eu quero ir, tal. E portanto pusemos o acaso numa coisa menor. E é isso, o acaso, o destino, mas tem muito a ver com nós. Por exemplo, porque é que o acaso é pouco importante para nós? Porque nós temos um horário para cumprir, temos uma função, não é? Estamos sempre a ir e de repente o acaso, que é realmente um imprevisto, o acaso é um imprevisto e pode ser aquilo que muda a nossa vida até, muitas vezes, não é? Mas eu acho que acho que também devemos pensar que vida é que nós podíamos construir e não construímos. Eu sou muito crítico do sistema de trabalho que nós construímos. Nos anos 60 havia um cantor, o Pete Seeger, não é? Cantava 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas de lazer, não é? Nós hoje é muito impressionante. Ou há pessoas que não trabalham mesmo, ou há pessoas que trabalham 14 horas, 15 horas, e há de repente uma desvalorização do próprio trabalho, também em movimento, que eu sinto isso. São raras as pessoas que valorizam o seu próprio trabalho. E isso é destrutivo. É destrutivo porque é só pensarmos, se uma pessoa ocupa 14 horas do seu dia são de trabalho e a pessoa não gosta do seu trabalho ou desvaloriza o seu trabalho, ou seja, o que está a desvalorizar é a sua vida. A questão é como é que não se suicidam aos milhares. É uma sorte, porque estamos a construir um sistema que é de pura desvalorização da própria vida. As pessoas estão constantemente a fazer qualquer coisa de que não gostam, a fazer... E muitas vezes o que é talvez terrível é que a única alternativa ao trabalho é uma espécie de distração também muito pouco consciente. Eu acho que a questão da internet é mesmo, há pouco estava-se a falar um pouco não, o Valente também falou disso, estava-se a falar um pouco, esta questão do telemóvel, e o Miyakoto e o Agualusa também estavam a falar sobre isso. Isto é mesmo complicado, é mesmo uma coisa que temos que levar a sério, que nos está a destruir mesmo, não é? É uma coisa mesmo que se nós não tivermos bom senso vamos ser destruídos. Há aqui eu lembro, por exemplo, esta questão quando falha a eletricidade, é muito interessante, porque quando falha a eletricidade há um momento de pânico e depois, eu lembro que tive uns natais em que faltou eletricidade. Eu lembro realmente um momento de pânico e de repente, os meus filhos, etc., de repente criou-se ali uma coisa e são os natais mais inesquecíveis. Porque a certa altura, quando aparecia lá o senhor da EDP, nós quase que tínhamos vontade de dizer não foi nesta casa, foi noutra, não trata aqui da eletricidade. E realmente acho que devia haver uma espécie de colapso elétrico geral para nós de repente pararmos e estarmos aqui num tempo completamente diferente. E nesse aspecto a leitura e a cultura acho que são de um outro tempo ainda, felizmente. E eu acho que
uma das funções de uma junta ou do Ministério da Cultura é precisamente infiltrar um outro tempo no tempo normal agitado das pessoas. Eu acho que a cultura não é só uma coisa intelectual, tem a ver com um tempo. Por exemplo, ler um livro não é só a questão do que é que eu estou a ler. Talvez até o mais importante eu para ler um livro tenho que estar sozinho, por exemplo. Tenho que estar em silêncio, sozinho. Por exemplo, toda a gente nos está a convidar para comunidades gerais, de repente, sozinho. Toda a gente está a fazer barulho, tal, eu estou em silêncio, não é? De repente estou ali com o meu tempo. Isto é uma coisa incrível, é uma espécie de igreja sagrada em que a pessoa... Portanto, a cultura o que nos dá é um tempo diferente e claro que nos vai dando conteúdos, mas permite-nos, dar-nos uma espécie de tempo de sabedoria que muitas vezes se conseguia com coisas mais até trabalhos de terra, mas nós já não trabalhamos na terra, já não temos a sabedoria da terra, já não temos a sabedoria desses pequenos momentos onde saímos do vórtice, dos dias. Estamos a evoluir a conversa e não temos muito mais tempo. Sem só uma última reflexão que acho que é importante o Gonçalo deixar, que é um problema muito preocupante. Só agora para fazer a ponte, porque o Gonçalo tem um livro extraordinário e não estou a ganhar direitos de autor, nem que eu estou só a falar nas obras, que é A Máquina de Joseph Balser, que é um livro fantástico, basicamente conta a história de um trabalhador de uma fábrica que só tem 2 movimentos, que é trabalhar com a sua máquina e ir para casa. O Joseph Balser não lia, mas tinha um compartimento onde fazia coleções de pequenas peças metálicas e era um bunker também que ele tinha ali. Mas a questão preponderante agora, que eu acho que era importante contarmos com a sua reflexão, antes de depois terminarmos e passarmos a palavra, era a questão nessa personagem, a casa, para ele, era mesmo um esconderijo. E eu ouvi o Gonçalo falar há pouco sobre o Gaston Bachelard, portanto, um grande pensador, um filósofo, tem uma obra muito interessante que é a Poética do Espaço. E ao ouvir a sua ideia, tive uma noção que nunca me tinha passado pela cabeça, que nós associamos a casa, ou a nossa casa, ao sítio onde comemos, onde dormimos, onde tomamos banho, etc. Mas de facto também pode ser um refúgio da imaginação. Ora, o volume da viagem à Índia, termina quando vem a Lisboa, termina aqui na nossa freguesia, passa por Torre do Paço, Martim Moniz, pelo Intendente e pelos Anjos, e esta questão do sem-abrigo, de facto, é uma coisa forte. O Gonçalo disse que Lisboa tem vários guias para falar sobre as coisas belas, mas não tem nenhum guia para falar sobre as coisas más. Se Gaston Bachelard dizia que a casa é fundamental para nós imaginarmos, para estarmos seguros, essas pessoas não têm uma coisa que é primordial para a vida. Sim, eu há uns anos fiz a comunidade de Vida e Paz, não é? Que passa por Santa Maria Maior, passa por todas. E houve um período que eu fiz bastante. É uma comunidade, para quem não conheça, que tem, na altura tinha 6 roteiros, se calhar agora tem 60, não sei. Ou eventualmente tem os mesmos 6, mas com caminhonetas duplas. Mas 6 roteiros por Lisboa e, portanto, roteiros mesmo, era o mapa de Lisboa. Aquilo era muito interessante porque era o mapa de Lisboa, fala-se a questão de não ter casa, mas os sem-abrigo. Estou a falar realmente da experiência que eu tive, não, julgo que mudou, numa parte mudou radicalmente, nesta julgo que não. Mas havia um mapa e das 6 zonas, que eram 6 caminhonetas que iam dar comida, etc. E sabia-se, havia pontos. Aqui está o António Cardoso, nesta ponte. Aqui está a Joaquina e o João, que é um casal, e estão a estar debaixo de um beiral, não sei o quê. Ou seja, há uma... Aparentemente, nós podemos pensar que os sem-abrigo são nómadas, espécie de nómadas, mas não, se a casa for o sítio onde a pessoa está, tem casa. O que é que a casa é? Pode ser uma coisa qualquer, não é? E era interessante, por exemplo, que naquele período havia um alerta, que era quase como uma criança desaparecida, que era, julgo que eram 3 noites, durante 3 noites não se encontrava o António naquele local, era dado um alarme para perceber se ele morreu, se foi para outro lado, etc. Algumas coisas interessantes dessa experiência, fui numa altura com alguma frequência, por exemplo, na altura eu não me lembro de um não português,
Isto foi talvez isto é interessante até pelo o Sr. Presidente estava a falar, de repente da gentrificação, quer dizer, há a parte turística realmente em que as pessoas comem em bons restaurantes e há a parte das pessoas que servem nesses restaurantes e que vivem 15 pessoas na mesma casa, não é? E de repente é isto tudo, nos tem em casa. Mas realmente, acho que o que mudou, claramente, na minha experiência, eu fiz várias vezes, eu lembro de uma pessoa que era migrante. Eram todos portugueses. Havia uma coisa muito forte que tinha a ver com perceber que alguns, sei lá, um que tinha trabalhado na EDP, etc. Havia uma série de pessoas, havia um arquiteto, lembro de um arquiteto, mas quase o comum tinham cortado e não haviam qualquer ligação. Estavam ali porquê? Porque ou uma pessoa se tinha divorciado, ou uma pessoa alcoólica e de repente havia só o irmão só o irmão é que puxava, o irmão morreu e de repente ele tal. Ou seja, todas as pessoas que estavam ali, o que estava comum naquele sem-abrigo é que não tinha uma ligação forte. Porque se há uma ligação forte de alguém que tem uma casa, uma mãe para um filho, um irmão, se há um amigo, se há uma ligação forte, aquela pessoa não fica em casa. Portanto, ali o comum é que já não havia nenhuma ligação forte, ou eles tinham cortado todas as ligações. Se nós pensarmos nos tempos de hoje, o que é um migrante? Em princípio é alguém que está sozinho no outro país. Portanto, por base tem quando chega aqui já está na posição de sem-abrigo, que é alguém que não tem uma ligação forte. Não tem uma mãe, não tem um pai, não tem um grande amigo, não tem. Portanto, já está. Ou seja, um migrante, digamos, pobre que entra em Portugal já está potencialmente na situação de sem-abrigo psicologicamente. Ou seja, são esses sem-abrigo que eu conheci, que são aquelas pessoas que não têm uma ligação forte. E, portanto, eu acho que há aqui uma situação perigosa. E é interessante, porque o Sr. Presidente estava a falar da questão da gentrificação, do hotel, usou uma expressão... social. Não, o hotel a campo aberto, como é que foi? A céu aberto. O hotel a céu aberto. É realmente há a questão do hotel a céu aberto e depois realmente há o abrigo sem abrigo a céu aberto. E estão de alguma maneira ligados, porque realmente os novos sem abrigo, muitos trabalham nos restaurantes às vezes quase eu não diria de luxo, mas muitas vezes restaurantes até muito requintados, portanto há aqui há um sistema muito, enfim, mas é uma tragédia, o sem-abrigo. Eu sinceramente, Portugal é muito pequenino, a questão é esta, Portugal é um país pequeno, há coisas que me chocam, por exemplo, há pouco estávamos a falar do hospital, choca-me com um país de uma dimensão tão pequena, qualquer brasileiro que está aqui percebe isto, quer dizer, nós fazemos um comprimento, se calhar em 7 horas, talvez de carro, 8 horas, comprimento de um país, isto é ridículo, para um brasileiro, isto é uma fazenda, de um quarteirão de São Paulo. E, portanto, por exemplo, só esta coisa do litoral interior, um interior que está a 2 horas do mar, isto não é interior, claro que não é interior. Mas como é que é possível, por exemplo, e agora saindo um bocado de Santa Maria Maior, saindo de Lisboa, como é que é possível que haja cidades em Portugal que estão a 2 horas de um hospital, por exemplo? Isto é inacreditável num país tão pequenino. E eu acho que a questão do sem-abrigo também me parece inacreditável, não é possível. Uma coisa é um país com uma dimensão como a Índia ou China, são países. Por exemplo, China. É uma das coisas que eu, como democrata, já me identifiquei. Há 2 coisas sobre as quais eu penso, que é a questão da segurança e, por exemplo, do sem-abrigo. E tenho que se dizer claramente, eu já estive onde eu me sinto muito seguro, por exemplo, é nos países que são ditaduras. Não é? Mas isto devia-nos fazer pensar, como é que eu vou para um país que é uma ditadura e me sinto totalmente seguro, porque é que eu não tenho isto numa democracia? Ou seja, não basta insultarmos a forma, claro, violenta de ter segurança, que é um controle total. Acho que a pergunta é, então nós numa democracia não temos direito a estar seguros, completamente seguros na rua, uma mulher, um homem, a qualquer hora? Temos direito, porque é que não temos isto? Temos que pensar que há aqui um problema. O outro problema é a questão do sem-abrigo. Em algumas ditaduras não há sem-abrigo. Eu estive numa data de países de ditaduras, não há sem-abrigo.
E, portanto, também temos que perguntar como é que é possível. Então as democracias não têm direito a não ter sem-abrigo. O que é que se passa? E no caso de Portugal, sendo um país tão pequeno, parece-me que é mesmo qualquer coisa que me... Mas enfim, podemos abrir as perguntas. Sim. Depois destas reflexões todas, então, se houver Não sei se há alguma alguém que queira- pergunta, eu sei que é sempre difícil fazer perguntas e já é muito tarde, mas se tiverem, estou disponível. Posso pôr uma questão? Diga-me. Está aí o microfone, está aí o micro. Aliás, é mais uma reflexão de uma chega à conversa do que propriamente uma questão. Eu sou alentejana, sou professora. Há alguns anos atrás lecionei numa escola secundária em Odmira. Numa freguesia de Odmira, que é Conselho, que é sede de Conselho, há uma localidade que se chama São Luís. Essa é a localidade onde ocorrem mais suicídios a nível nacional. Porquê? Por uma questão de amor próprio, de vergonha, de não querer ser um peso para os filhos, etc. Eu lecionei lá na escola e tive contacto perto com alguns alunos e algumas famílias que eram de São Luís, e todos os alunos oriundos de São Luís tinham na família um ou mais casos de suicídio. E suicidavam-se porquê? Porque já não conseguiam trabalhar a terra e os filhos tinham migrado, tinham vindo para Lisboa, tinham ido para uma outra localidade à procura do emprego que lhes, digamos assim, que lhes garantisse melhores condições de vida. Os pais tinham ficado na tal aldeia de São Luís e já não tinham forças para trabalhar a terra. E porque não queriam pedir aos filhos que os filhos abandonassem o projeto de vida deles, e porque não podiam pensar que a terra ficava inculta, suicidavam-se. Suicidavam-se porque não tinham dinheiro para comprar os medicamentos. Com idades de 70, não é? Exatamente, estamos a falar seriam Sim, sim. avós de alunos meus, eu sou professora de ensino secundário, portanto seríamos a falar dos avós dessas crianças que, porque tinham uma forma de miséria, alguns nem isso, porque tinham trabalhado, digamos assim, de forma quase numa agricultura de subsistência e, portanto, não tinham direito a nada do Estado. Aquilo que tinham não lhes permitia comprar os medicamentos e não tinham coragem de pedir aos filhos dinheiro para os medicamentos. E suicidavam-se. E por aí fora. E podia dar uma infinidade de Muito obrigado pela... pelas quais eles se suicidavam. Só estou a dizer isto porque Gonçalo, permita-me, eu trato assim, falou de nomes de filósofos, de realizadores de cinema, etc., que nós conhecemos, que estão numa outra dimensão. Eu estou a falar de pessoas que não conhecem uma letra Sim, sim. também do Palácio. Mas é interessante como eu estou a pensar, estava a ouvir a interrupção, há uma semelhança entre a interrupção voluntária da gravidez, não é? Se pensar. Sim. Ou seja, as pessoas muito pobres... A história do Dai e Filha, a história como contou, Pois, sim. já que tem duas, tem lá uma. Não, e a interrupção, como as pessoas pobres tinham interrupções voluntárias da gravidez violentíssimas, etc. Ou seja, há aqui também uma questão social que é a eutanásia, bem pensada, equilibrada, bem pensada, com uma série de exceções, etc., mas bem pensada, é também uma forma paralela, não só à interrupção voluntária da gravidez, que é as pessoas que não têm possibilidades. Porque uma coisa é um cineasta que pode ir à Suíça, é que há um negócio gigantesco também, o negócio da eutanásia é um negócio gigantesco. Não é? Ou seja, morrer-se, lá está, a boa morte é cara. Claro que a boa morte natural pode ser, mas precisamente se nós vivemos num país, a questão da eutanásia, há aqui um paralelismo com a interrupção voluntária da gravidez, porque
a adoção, quando se alterou a lei e quando o referendo, acho que deu um passo, no meu entender, num bom sentido, de não criminalizar, e de repente as pessoas muito pobres tinham a possibilidade de ir a um hospital com condições e interromper a gravidez. No limite, com muitas exceções, é um caso muito delicado, não estou a dizer que é uma coisa geral, tal, mas no limite, a questão da eutanásia é um pouco semelhante, que é as pessoas muito pobres terem a possibilidade de morrer em condições dignas, com o Estado a colaborar. Pode parecer um pouco, digamos, um crítico desta ideia, uma crítica fácil será dizer isto é pôr o Estado como uma espécie de facilitar a morte, etc. Pronto, podemos aqui argumentar e contra-argumentar, e é evidente que isto não é fácil, mas precisamente quando alguém decide, eu acho que quando uma pessoa decide uma coisa, podemos contra-argumentar, mas depois decidir, o Estado deve dar as condições, as melhores condições para a pessoa. É a mesma coisa da interrupção voluntária da gravidez. Acho que nós temos o direito, e se calhar o dever, de tentar convencer alguém a não interromper. Mas depois dela decidir, temos todos coletivamente que dar as melhores condições para que, tanto ela como para que tudo aconteça de uma forma o menos ofensiva possível para o corpo, não é? Da mesma maneira para o fim da vida. E acho que há aqui uma questão falou da questão que eu acho que é a questão da pobreza, não é? Muitas vezes, porque a eutanásia não é um problema, mesmo em Portugal, não é um problema para os ricos. Não é um problema. Eu apanho um voo para a Suíça, para a Holanda, e não é um problema. Não é um problema. E por isso é que ainda não se fala e eu agora estou a pensar nisso, por isso é que ainda não se resolveu, porque não é um problema dos ricos. Claro que não é um problema dos ricos. É um problema dos pobres. É um problema dos pobres, dos que não podem ir à Suíça. Não têm 15, 20, vamos ser objetivos, não têm 22 mil euros ou 20 mil euros para ter uma boa morte. Não é? E é engraçado, muitas das leis, estou a pensar se calhar de uma forma excessivamente crítica, mas muitas das leis não se fazem porque não afetam as pessoas mais poderosas. Claro. Obviamente, claro. Mas, Se calhar muito... Atenção que estas pessoas que eu digo, desta aldeia que eu conheci, e que há documentos e estatísticas que o provam, elas porque não podem morrer bem, todas elas escolhem uma morte violenta, a maioria delas morre por afogamento. Sim, enforcamento, é uma coisa totalmente... Afogamento, enfim, e outras tais. Sim. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado pelo contributo. Acho que temos aqui só mais... Se a pessoa José Silva. Está aqui o microfone também. Como é que se chama? Já agora para... Eu chamo-me Helena Carneiro. Helena. Como é que se chama? Chamo-me José Singra. Não é português, mas o apelido, mas eu sou português. Eu peço desculpa de estar de orelha, nem me sinto bem. Está ótimo. Mas o ar-condicionado tem problemas respiratórios e tive que pôr o boné. Bom, está com uma elegância invulgar e que contrasta, por exemplo, com esta desgraça, com muitas graças estão aqui. Bom, fizeram-se tantas questões aqui que eu fico um bocado baralhado, mas gostava de pôr a seguinte questão aos dois, e que é o seguinte: conhecem aquela célebre frase máxima do Almada Negreiros, que é mais ou menos assim: as frases que hão de salvar o mundo, já estavam escritas quando eu nasci. Só falta uma coisa: salvar a humanidade. Bom, ele nasceu em finais do século XIX e ainda não havia nada escrito. Eu sou um grande defensor da psicanálise e de teorias do Freud. E, portanto, essas frases do Freud, e depois dos seguidores do Freud, ainda não estavam escritas, porque eles eram muito jovens, e a psicanálise surge mais tarde. Mas, de resto, estavam
centenas de frases importantíssimas, de facto, já estavam escritas. Não é? E eu ponho a seguinte questão: então, porque é que ainda não se salvou a humanidade? Por várias razões, mas pergunto se uma das razões não é porque ainda não se fez uma seleção muito cuidada, muito rigorosa dessas frases. Muitas delas estão em provérbios. Há provérbios de uma profundidade, uma coisa fantástica. Não é? E outras estão na poesia e no romance. Mas era preciso fazer um trabalho muito árduo. Eu, que não sou escritor, tento fazer isso, não é? E o Ricardo sabe bem que eu tento fazer isso, que é ir a grandes escritores e escolher frases muito curtas e que eu acho que, com mais trabalho nesse sentido e na nossa literatura, que é riquíssima, e na literatura europeia e mundial, portanto, teria que ser um trabalho muito árduo, e se com isso não conseguiríamos que o Pessoa tivesse razão quando dizia bellum sin bello, portanto, guerra sem guerra. Utilizando o gládio dele, a espada dele, que era esferográfica, não, caneta, né? E, portanto, podemos talvez combater os mísseis que cada vez são mais sofisticados com mísseis que são palavras, não é? Há frases que têm um poder, uma força, mas é preciso juntar essas frases. Não sei se se faz esse trabalho. Talvez o Gonçalo é isto. Não vou tirar mais tempo, gostava de ouvir o vosso comentário. Eu, Almada, e termino dizendo isto, que para mim, às vezes eu penso que ele foi o principal intelectual do século XX. Não é? Não sei se às vezes sinto que foi mesmo superior ao Pessoa. E pronto. O Almada escreveu um grande romance, escreveu teatro, passou quase por todo lado e em todo lado deixou uma marca muito forte, muito interessante. E o Almada é engraçado, era de cor. São tomeses. Mas chama-se São Tomé. E parece... Sim, entendi. Tá. É muito. O Machado de Assis, não é? Brasileiro, é de cor, é interessante. Isto parece evidente, mas durante muitos anos as suas fotografias eram esbranquiçadas artificialmente, é muito estranho. Provérbios, provérbios africanos. Sim. Eu faço agora na Antena 2 uma recolha de provérbios assim de todo lado. Há um provérbio africano maravilhoso, até foi um dos primeiros que eu recolhi, que é: quando dois elefantes lutam, quem sofre é a relva. Provérbio. Pode ser. Mas o que está a dizer faz todo sentido. Isso era o que os gregos chamavam máximas, e os clássicos. Uma máxima, o que é? Uma frase que não é uma frase estética, que tem a ver com a estética, é uma frase que tem a ver com a vida. Não é? Ou seja, era aceitar que a linguagem não é uma coisa só da ordem estética, é da ordem ética. Não é? E falou há pouco da poesia, por exemplo. Eu acho que há versos que se podem transformar em máximas neste sentido. Há um que eu cito bastante, que é do Rimbaud, do grande poeta francês, que é em francês é bonito também, mas por delicadeza perdi a minha vida. Por delicadeza perdi a minha vida. É uma coisa muito simples, mas é... Por exemplo, o Ricardo falou dos nãos, não é? E é isso, o não é sempre indelicado, não é? Olha, queres ser... E às vezes convites incríveis. Eu uma vez brinquei um pouco com isso, que qualquer dia tenho que colocar o currículo dos meus nãos. Convidam-me para, sei lá, diretor de não sei o que, tal. E a pessoa diz não. E isso sempre disse não a uma série de coisas a esse nível.
Mas, por exemplo, dizer não é indelicado. E é isso por delicadeza, mas se a pessoa for sempre delicada, vai perdendo a sua vida, Eu, durante muitos anos, adorava uma frase da Clarice Lispector, que é de qualquer luta ou descanso, é o final do Perto do Coração Selvagem, que ele chama, qualquer luta ou descanso, me levantarei forte e bela como um cavalo novo. E estas frases, por exemplo, eu acho que era interessante a pessoa ter o hábito, a questão da recolha é importante, mas, por exemplo, ter o hábito de cada dia, havia muito esse hábito, ter cada dia uma frase que tivesse, não a ver com um prazer estético, mas realmente com a sua vida, não é? Falámos do Seneca, o Seneca tem as cartas, não é? Ele, em cada carta, ele dizia que ao Lucílio, eu vou-te dar um presente. E o que era o presente? Era uma citação, era uma máxima. E todas as máximas eram precisamente sobre a vida, não é? Se te queixas de que não tens tempo, então valoriza o essencial e verás como o tempo. Sobre o tempo, sobre o sacrifício, etc. Eu acho que se perdeu um pouco isso porque talvez não se acredite nas palavras, mas eu acho que as palavras têm potência. Eu contra mim falo que eu realmente às vezes dava umas conferências e algumas aulas e houve uma altura que eu punha uma frase por aula. E era engraçado, porque às vezes, por exemplo, um provérbio chinês que eu acho muito bonito. Para eles a questão das 10 mil coisas é as tarefas que existem, que temos a fazer, não é? Por exemplo, para organizar este festival há 10 mil coisas a fazer, não é? E há um provérbio muito bonito, portanto, 10 mil coisas é o que nós temos que fazer para uma tarefa. O provérbio é, já fizemos as 10 mil coisas, agora só falta o vento norte. O que é o vento norte? É um vento imprevisto. Portanto, o que eu acho muito bonito nisso é, nós já fizemos o que podemos fazer. Tínhamos de fazer uma data de coisas. Depois há o vento no norte, que pode ser mesmo um vento, de repente fizemos tudo bem e está uma tempestade nesse dia. Ou seja, é por um lado, esta coisa, vamos fazer tudo o que é possível, mas depois uma espécie de modéstia, há coisas que não dominamos, é o vento norte. Agora só falta o vento norte. E isto eu acho que era interessante, sim. Eu acho que na literatura ser moralista e falar muito sobre a vida pode ser não muito interessante. Mas eu acho que nós perdemos um pouco esta ideia da palavra como exemplo. Não é? A palavra como exemplo. Há palavras que são exemplos. E acho que a escola poderia limitar isso, por exemplo, o que está a sugerir. Imagina em cada dia os meus... Eu dei durante muito tempo aulas na universidade e a única alternativa que eu gostaria era dar aulas aos miúdos de 6 aos 10. Realmente eu acho que é um momento decisivo. E, por exemplo, a pessoa dar todos os dias uma frase diferente. Não seja direta, que tal maneira... E os miúdos pedirem aos avós e aos pais para explicar, para citarem um provérbio que eles conheciam. Porque eu acho que a linguagem tem potência. Aliás, falou da psicanálise, uma coisa incrível. A psicanálise, que eu acho muito bonito, é que qual é o princípio da psicanálise? É que cura pela palavra. Em princípio é a palavra que cura. E até quase o ovo de Colombo é a palavra do doente que vai curar o doente, não é a palavra do médico. E isso é uma descoberta incrível. É, por um lado, uma valorização da palavra, não é? Eu ir falando e a certa altura isso vai-me curando, eu vou descobrindo coisas com a fala, mas por outro lado, e ser a própria pessoa, como se tivessem em si as palavras que o curam, não é? Podemos ter alguma reticência em algumas coisas da psiquiatria, mas há esta parte do elogio da palavra que me parece muito interessante, não é? E que fez também. Claro que os exemplos, eu também tenho que dizer que temos também desconfiar da palavra, não é? Há um episódio bíblico que para mim é extraordinário sobre a desconfiança em relação à palavra também, que é o pai que tem 2 filhos e é preciso lavrar o campo. Não é? É um episódio que se conta em 2 frases. É preciso lavrar o campo. O pai chama o filho mais velho e o filho mais velho diz: eu vou lavrar o campo. Mas depois arrepende-se e não vai lavrar o campo. O filho mais novo disse: eu não vou lavrar o campo, mas depois arrepende-se e vai lavrar o campo. É muito simples. O mais velho diz: eu vou. E o mais novo diz: eu não vou. Mas o mais velho arrepende-se e não vai.
O mais velho arrepende-se, disse que não vai, mas vai lavrar o campo. Portanto, o que interessa realmente é quem é que lavrou o campo, não é quem diz que vai lavrar o campo. Portanto, eu acho que é interessante, por um lado, ter uma fé na palavra, porque realmente a palavra tem potência, por outro lado, por vezes, ter uma certa desconfiança. Não é? Como é que equilibramos isto? Não sei, mas eu acho que com um ponto essencial é que estamos a desvalorizar um bocado a palavra como possibilidade de mudança. Não é? As revoluções até individuais podem começar em pequenas frases. Não é? Muito bem. Eu acho que uma bela forma de terminar era o Gonçalo tem um poema muito conhecido, que já tem muitos anos, que se chama Energia e Ética, e tem um verso muito forte que é: nunca saias de um sítio sem ter feito algo. Eu acho que nós, hoje, nenhum de nós sairá daqui sem ter refletido sobre temas muito importantes. Portanto, Gonçalo, muito obrigado. Muito grande honra para nós encontrar consigo. Muito obrigado por estar aqui. Até às 2 e tal, não é? Temos gente do Estado. Quase 2 horas. Muito obrigado.